E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os processadores Ryzen. Muitas pessoas têm dúvidas entre comprar um processador Ryzen ou comprar um da linha Core i, que é da Intel, né? Que é o i3, i5 e o i7. Quando a gente olha alguns assim, reviews de alguns canais e quando a gente olha a performance dele em jogos, principalmente em jogos, né? A maioria das pessoas que tem dúvida se compra um processador AMD ou compra um processador Intel são pessoas que jogam, né? Que curtem ter a sua jogatina no PC, né? Então, e a gente vê geralmente que os Intel têm uma performance um pouco superior comparado com os processadores da linha Ryzen. E as pessoas não entendem por quê ou não sabem se vale a pena ou não comprar o processador Ryzen. Então eu estou fazendo esse vídeo para ver se tira um pouquinho dessa dúvida de vocês. E para variar eu estou com gripe hoje. Então a questão é a seguinte: o processador Ryzen é ruim? Não. Já vou desmistificar isso logo no começo do vídeo. Tem muita gente que fala que não presta, que não sei o que. Nada disso, é um excelente processador. Ele tem inclusive um excelente custo-benefício com uma ótima performance também. Logo no lançamento da linha Ryzen, que foi no começo do ano passado, 2017, ele fez um verdadeiro rebuliço ali no mundo, né, no mundo da informática, especialmente na linha de processadores, né? Porque a gente tinha Intel que estava estagnada com os 4 núcleos na linha i5 e na linha do i7 deles, né? O i7 no caso são 4 núcleos com 4 threads, né? Então são 8, ele simula 8 núcleos, né? Mas ele ficou parado nisso por muitos anos, muitos anos. Se você quisesse um processador de mais de 4 núcleos da linha Intel, você teria que comprar um da linha Extreme, né, que são caríssimos, com plataformas caríssimas. E o que a AMD fez? Lançou um Ryzen 7, né, no caso, que seria o 1700 e o 1800X, que eles já eram processadores com 8 núcleos físicos e cada um deles tinha o hyperthread deles, que eles dão outro nome para isso, né? Mas seria compatível, seria similar ao hyperthread da Intel. Então, esses 8 núcleos na verdade simulam 16 núcleos. Então, as pessoas ficaram, nossa, mas isso aqui vai arregaçar no jogo, vai ser muito bom, não sei o que. E a performance dele em testes, né, sintéticos contra os processadores Intel da época, que no caso era o Kaby Lake, eles tinham uma performance bem maior, porque eles tinham praticamente o dobro de núcleos, né? E as pessoas não viam isso em games, falavam, por que nos jogos o Intel tem uma vantagem, né? A verdade é a seguinte, que nos jogos, geralmente os jogos não usam todos os núcleos que o processador oferece, eles até usam os núcleos, mas eles não conseguem otimizar todos eles para ter uma performance mais assim, homogênea entre os núcleos. Se você olhar, quando você abre o Riva Turner, você vai ver que fica lá, ó, o núcleo 1 com 90%, o núcleo 2 com 30%, o núcleo 8 com 0%. Ele não usa tudo igualzinho. E isso acontece com os processadores da Intel também. Só que os processadores da Intel, eles costumam ter o clock, né, a velocidade deles mais alta. Então, por exemplo, você tem aí o Intel, mesmo da sexta geração, você tirava da caixa e colocava o i7 ali na sua placa-mãe, ele já tinha a velocidade turbo dele, sem você fazer absolutamente nada, de 4.2 GHz, enquanto os Ryzen vieram com 3.6, 3.5 GHz. E o turbo dele, se não me engano, era 3.8, 3.9, alguma coisa assim, eu não me recordo bem de cabeça. Mas
a velocidade do clock também é muito importante para jogos, porque o jogo precisa de muita informação. E ele tem um pequeno problema com a comunicação dele entre o processador e a memória. A latência dele, ou seja, o tempo que ele manda a informação lá para a memória manda de volta para ele, que a gente chama isso de latência, que é em milissegundos, né, milésimos de segundos, ela é um pouco maior do que o da Intel. Os processadores da Intel têm essa latência menor. Então ele consegue fazer essa troca de informações mais rápida. Por isso que você vê, na maioria esmagadora dos jogos, os processadores da Intel conseguindo rodar o jogo com mais quadros por segundo. Mas aí é o ponto que eu queria entrar, que muita gente, muita gente fica assim, então é ruim, não quero, não vai servir para nada. Não! Quando você olha os testes, eles pegam uma placa que é a melhor placa do mundo até esse momento, que é a GTX 1080 Ti. É uma placa extremamente forte, é uma placa ignorante demais. Ela roda jogo em 4K, 60 quadros por segundo ou mais, no Ultra. Ela é muito forte. E aí o que as pessoas fazem? Colocam o jogo rodando em 1080, que geralmente uma pessoa que compra uma 1080 Ti não vai rodar um jogo em Full HD, ela vai rodar em 2,5K, 1440p, 4K, ela vai usar uma resolução maior. Senão ela não precisaria comprar uma 1080, ela compra uma 1070, ela está servida por anos inclusive, para rodar em uma resolução mais baixa, né? Aí eles colocam em 1080p o jogo, colocam uma GTX 1080 Ti, que puxa o processador pra caramba, e põe o Ryzen e compara com o Intel. O Intel a gente vê que ele consegue manter os 144 frames por segundo, 160, 200 frames por segundo, dependendo do jogo, enquanto o Ryzen fica com 120, fica com 130, fica com 110, ele tem uma perda grande se você for comparar por esse aspecto. Aí qual que é o ponto? Se você tem um monitor de 120 Hz, um monitor de 60 Hz, né, que a maioria é 60 Hz, que seria os 60 FPS, que ele tem uma amostragem de 60 quadros por cada segundo, né? Então, se você colocar o Ryzen, colocar o Intel i7, i5, a sua taxa de quadros por segundo vai ser a mesma. Apesar do Intel conseguir puxar mais quadros, ter uma performance melhor, você não vai ver isso se você vai jogar com um monitor em 60 quadros, ou se você travar o V5 no jogo para ele ficar em 60 FPS. Então, a diferença aí seria zero, vai ser a mesma coisa. E você teria uma vantagem de ter vários núcleos para outras aplicações, para você renderizar vídeo, mexer com Photoshop, edição de imagens, áudio, coisa assim. Mas núcleos ajudam, entendeu? A não ser que você queira pegar o i7 da nova geração agora, o 8700K. Ele é um pouco mais caro do que o Ryzen, mas a performance dele também é superior. Esse aí sim, ele é superior em quase todos os aspectos contra os Ryzen 7, que tem os 8 núcleos e 16 threads. Mesmo o Intel tendo 6 núcleos e 12 threads, que seria essa linha nova da Intel agora, que é o Coffee Lake, né? Então, não fique muito assim preocupado se você vai ter uma perda de performance muito grande se você pegar um Ryzen comparando com o Intel. Na verdade, não. Na maioria dos casos, se você tem uma 1060, uma GTX 1070 e vai jogar os seus jogos a 60 quadros por segundo, você vai jogar no monitor de 120 Hz, por exemplo, pode ficar tranquilo que o Ryzen vai dar praticamente a mesma performance que tem um Intel, e você pode pagar mais barato, a não ser que você queira pegar um da plataforma Intel. A Intel, com essa linha nova agora da 8ª geração, é excelente, os processadores são ótimos, eu recomendo fortemente, são muito bons. Se você puder pegar um Intel que é um pouco mais forte nessa área, tudo bem. Agora, se você vai trabalhar mais com renderização de vídeo, edição de foto, trabalhos de engenharia, coisas assim, o Ryzen vai entregar a mesma performance ou até um pouco melhor, né? E custa mais barato, então é até bom para o seu bolso, entendeu?
Mas não tem essa de que a Intel é ruim, de que a AMD é ruim, de que a AMD é excelente, do que a Intel é excelente. As duas são boas, cada uma tem a sua preferência no bolso do público e no coração das pessoas que gostam da marca. E também tem essa, às vezes você compra aquilo que é melhor para a sua necessidade. Beleza, galera? Então, pode ficar tranquilo que comprando um Ryzen 5, um Ryzen 7, vocês não vão ter uma perda de performance significativa nos seus jogos, nem do desempenho do seu computador. São excelentes computadores, são excelentes processadores. Beleza, galera? Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de dar aquele joinha para dar uma força aqui pra gente. Se inscreva aqui no canal e clica naquele sininho que tem embaixo, que o YouTube avisa você sempre que eu postar um vídeo novo aqui pra vocês, beleza? Qualquer dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários. Eu estou sempre lendo e respondo todos os comentários na medida do possível. E é isso aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo, beleza? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.